Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento de devocional aqui da Igreja Batista Castro Alves. É muito bom ter você com a gente. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de devocionais com o tema Perseverança. O nosso texto-chave é Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E o meu conselho para você é que você assista a primeira parte, foi de semana passada, onde nós estudamos um pouquinho do contexto, e isso é muito importante para você entender um pouco melhor o tema e também toda a proposta dessa série aqui. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, volta um pouquinho aí na nossa página do Facebook, ou você pode também lá no nosso canal Igreja Batista Castro Alves lá no YouTube e assistir a parte 1, tá bom? E aí depois você volta aqui pra gente continuar, beleza? Você que já assistiu, nós vamos então dar continuidade aqui, e eu quero perguntar para você, tá animado para começar a estudar a vida de Abraão e aprender com esse grande homem de Deus a como perseverar na fé? Eu estou muito animado, espero que você também esteja. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu dividi a vida de Abraão em alguns episódios, e hoje nós vamos estudar o primeiro, que eu coloquei como título: O Chamado e a Promessa. O Chamado e a Promessa. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 até o 3. Se você não tem uma Bíblia aí por perto, nós vamos colocar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor te ha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia em uma casa confortável e em circunstâncias agradáveis. A arqueologia, ela tem revelado que a cidade de Ur era uma cidade próspera, era uma cidade com casas bonitas, belos parques e edifícios públicos. Porém, a cidade de Ur era também uma cidade muito idólatra, onde havia sacrifícios, até mesmo incluindo sacrifícios humanos. E é nesse cenário que, aos 75 anos de idade, Abraão recebe um chamado da parte de Deus. E esse chamado se resume em dois verbos: sai e vai. Sai e vai. Deus, ele quer que Abraão rompa completamente com o seu passado e parta para um novo começo. E é interessante notar que naquele contexto as pessoas, elas permaneciam em seu país, porque aquele era um território familiar para ele. Era onde alguém se sentia seguro, era onde estava o seu meio de vida. Porém, esse chamado é bem mais complicado do que a gente imagina, porque primeiro existe esse desafio de sair da sua zona de conforto, deixar o seu território familiar, seu lugar seguro, seu meio de vida. Então eu fico imaginando Abraão pensando ali, né, naquele conflito dentro da sua mente. Tudo bem, eu saio, mas para onde? Para onde eu vou? E aí é que tá. Deus, ele responde: você vai sair, e além de sair, você vai sair sem saber para onde está indo. E aí as coisas ficam mais difíceis, não é mesmo? Fico imaginando se fosse nos dias de hoje, Deus fazendo um chamado desse para mim, né? Eu com certeza ia perguntar: como assim, Deus, né? Não tem um destino, não tem um endereço para eu
dar uma olhada aqui no Google Maps antes de sair. Não tem como eu colocar aqui no GPS, no Waze, eu não vou conseguir chegar. Mas Abraão, diante desse convite tão difícil, tão desafiador, ele decide obedecer. A pergunta que eu te faço é: você teria essa coragem? Você teria esse gesto de obediência e submissão ao Senhor? Você sairia da sua casa, do seu conforto, do seu porto seguro, sem saber para onde ir? Mas não é apenas um chamado que a gente tem aqui, a gente tem uma promessa também. Junto com esse chamado há uma promessa. Abraão, ele não recebe apenas um chamado, ele recebe do próprio Deus uma promessa maravilhosa. Deus, ele disse: farei de você um grande povo e o abençoarei. Abraão, eu tornarei você famoso e você será uma bênção. Eu vou abençoar todos que te abençoarem, vou amaldiçoar todos que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que promessa incrível! Deus decidiu convocar para si um povo e através desse povo ele traria a bênção a todas as nações. E Abraão é o instrumento que Deus vai usar para começar essa grande obra. Abraão, então, sai e vai. Ele decidiu obedecer a Deus. E essa decisão, preste muita atenção nisso, essa decisão muda completamente a vida dele, a vida da sua família e de toda a sua descendência. Na verdade, essa decisão muda a história de toda a humanidade. E vejam só como a palavra de Deus não falha. Deus disse que faria o nome de Abraão famoso. E olha só, meus irmãos, mesmo depois de 4.000 anos de sua existência, Abraão é conhecido. Até hoje, Abraão é lembrado. Através dele foi feito um grande povo. E tudo isso aconteceu porque um dia ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. O que nós aprendemos com esse episódio da vida de Abraão sobre perseverança? Para perseverar na vida, é preciso obedecer a Deus. Para chegar ao fim, crendo, confiando e firme na jornada da vida cristã, é preciso obedecer. Saiba disso. Muitas coisas podem acontecer em sua vida quando você ouvir a voz de Deus através da sua palavra, porque nós cremos que a voz de Deus é a palavra de Deus registrada na Bíblia. E ao invés de resistir, nós nos entregamos e obedecemos. Muitas coisas podem acontecer em nossa vida quando nós ouvimos a voz de Deus e ao invés de resistir, nós nos entregamos e obedecemos. Quando você se entrega e obedece à voz de Deus, essa decisão muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma. E em toda a Escritura, nós podemos ver que Deus, ele tem promessas maravilhosas para aqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Sem obediência e submissão a Deus, é impossível seguir em frente na maratona da fé. Meu desafio para você hoje é: pare de resistir à palavra de Deus, pare de lutar contra a voz de Deus no seu coração.
e apenas se entregue e obedeça. Para perseverar, é preciso obedecer. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.